Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Queremos louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. As tuas mãos têm estado sobre a igreja. Amém. Mas hoje ainda queremos nos arrepender. Amém. Pedir perdão, Senhor. Amém. Por muitas vezes tomar o teu lugar. Amém. Senhor, nos arrependemos, Senhor. Amém. Gera em nós um arrependimento cabal. Também gera em nós uma atitude. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Oh, ministrar a tua palavra. Senhor, fala conosco. Expressa o teu coração. Oh, para os santos da igreja. Obrigado por esse ambiente maravilhoso. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz. Amém. É bom estar aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Vou marcar o tempo aqui. Amém. Bom estar aqui. Bom, eu vejo irmãos que comumente eu não via, né? Que bom, amém? Amém. Significado que a igreja cresce, amém? Sou Fábio, eu moro aqui no Gama, já tenho estado um tempo fora e eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder trazer algo para encorajar os irmãos. Amém, amém, irmã Noêmia? Jesus é o Senhor, amém? Irmãos, é muito bom a gente poder seguir o que os irmãos que estão diante de nós falam conosco. Primeiro ponto, eu queria alertar a igreja para que a gente possa valorizar a nossa Bíblia física, ainda que esteja caindo aos pedaços. Valorizar o nosso inário físico. Valorizar o nosso suplemento. Irmãos, se quem Deus colocou na nossa frente tem falado conosco, vale muito a pena a gente ouvir. Então quero animar os irmãos, amém? Amém. Irmãos, vamos usar o nosso inário físico, a nossa Bíblia física, amém. O nosso suplementário físico, papel. Vamos ter contato com a nossa Bíblia. Pode ser que muitos não tenham contato com a Bíblia no final na semana, mas nós queremos encorajar os irmãos. Não sei, muitos, mas pelo menos aqui, irmãos, vamos usar essa ferramenta maravilhosa que nós temos. Jesus é o Senhor. Então quero dizer para os irmãos que nele habita, amém? Nele habita, amém. Corporalmente, amém. Toda a plenitude da divindade. Quem é esse aqui, irmãos? Nele. Quem é nele? Jesus. Em Jesus, amém. Quero convidar os irmãos para a gente ler Colossenses, capítulo 1, do 13 ao 20, amém. Quero que os irmãos possam prestar atenção na palavra nele, na palavra ele, na palavra primogênito. Todas essas palavras se referem ao Senhor, amém? Vamos ler? Que tal que a gente possa ficar de pé? Amém. Colossenses capítulo 1, verso do 13 ao 20, amém? Vamos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
existe. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Como nós desfrutamos. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Só há uma pessoa perfeita, irmãos, na igreja. Só há uma pessoa perfeita na igreja. Foi por isso que o Senhor criou esse ambiente aqui. Amém. Para poder aperfeiçoar a cada um de nós. Amém? Amém. Senhor Jesus, amém. Ele quer aperfeiçoar, amém, cada um de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. A gente, na mensagem passada, a gente vê que Cristo é a plenitude de Deus. Irmão, a gente vê estudiosos, a gente vê pessoas intelectuais que querem saber quem é Deus. Para saber quem é Deus, nós temos que nos aproximar a Cristo. Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Tudo que Deus é amor, amém? Deus é Espírito, Deus é luz, o primogênito dos mortos. Tudo que Ele está em Cristo. A maneira da gente conhecer esse Deus maravilhoso é nos aproximar de Cristo. Volto a repetir, só há uma pessoa, irmãos, perfeita na igreja. Essa pessoa é Cristo. Essa pessoa é Cristo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nessa semana a gente começou mais uma vez desfrutando de algo que, entre aspas, pode parecer repetição para nós. Falava um pouco da economia de Deus. Falava do livro de Gálatas, falava do livro de Efésios, do livro de Colossenses, amém? Do livro de Filipenses. Mas nós também podemos falar do livro de Filemão, que é o amor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, para que nós possamos conhecer a Deus, o caminho mais fácil que tem sido apresentado a nós é o avião da economia de Deus. O Senhor quer tornar a palavra dele acessível a nós. Amém. A maneira com que a gente possa conhecer o coração de Deus é conhecer o coração da Bíblia. O livro de Gálatas, irmãos, ele fala de algo muito especial para nós. Ele fala da filiação. O que é a filiação? Irmãos, a filiação é o processo que os filhos, que todos nós passamos para chegar à maturidade. Processo desde criança. Nós não nascemos assim, irmãos. Nós éramos apenas nada. Seguimos sendo nada, mas de uma maneira um pouquinho mais evoluída. Éramos pequenos, fomos pouco a pouco desenvolvendo humanamente. Estamos crescendo, verdade? Luana, olha como está grande a Luana. Está crescendo, amém? Jesus é o Senhor. Espiritualmente, irmãos, a filiação é o processo que nós passamos até chegar à maturidade. O Senhor quer alcançar isso em nós. O Senhor quer poder crescer em nós. Amém. Jesus é o Senhor. Mas para isso, irmãos, nós precisamos
reconhecer esse ambiente maravilhoso que o Senhor tem nos colocado. Todos nós aqui estávamos em trevas, todos nós estávamos debaixo do pecado, o pecado dominava o nosso ser, mas o Senhor veio e nos salvou, nos colocou na igreja. Jesus é o Senhor. Segundo a ordem que o Senhor tem nos falado, Cristo, Deus é o cabeça de Cristo. Então no livro de Colossenses, irmãos, nós vamos conhecer a pessoa de Cristo. Eu fiquei impressionado, estava desfrutando da palavra, e desde o capítulo 1, verso 1, até o verso 20, eu encontrei 14 menções de Cristo. Fala de Cristo, fala de Senhor, fala de Ele, fala de nele, fala de primogênito, amém? Irmãos, em 20 versículos, 14 citações. Qual é o foco do livro de Colossenses? O foco é? Opa, não é inglês não. Cristo. O foco é? Qual é o foco? Cristo. O foco, irmãos, do que nós estamos fazendo aqui hoje é Cristo. Jesus é o Senhor. O foco do nosso trabalho tem que ser Cristo. O foco da igreja tem que ser Cristo. Por isso que eu quis mostrar para os irmãos que só há uma pessoa na igreja que é perfeita. Esse aqui, irmãos, não vai falhar. E essa pessoa é Cristo. Se a gente aprender a desfrutar de Cristo, irmãos, a gente vai conseguir conhecer o coração de Deus. Aqui também no versículo, voltando aqui, o versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Versículo, vamos todo ele aqui, desde o 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. No versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, amém? De toda a criação. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Amém. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Amém. Irmãos, eu pude me arrepender essa semana, porque quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi: mas o Senhor me repreendeu, porque Ele não é o celular, Ele não é televisão, não é WhatsApp, não é o Facebook, Ele é Cristo. Amém. Então eu pude me arrepender, irmãos. Ele é antes de todas as coisas. Na minha vida, Ele precisa ter a primazia. Quer dizer, Ele precisa ter o primeiro lugar. A gente precisa, irmãos, por meio dessa mensagem, desentronar o que tem tomado o primeiro lugar no nosso coração. Internet para nós jovens ainda nos chama muito a atenção. A gente precisa desentronar, irmãos, a internet e colocar Cristo no primeiro lugar. A gente precisa desentronar uma pessoa na nossa vida e colocar Cristo no primeiro lugar. O seu filho não é o centro, irmãos. Ainda que ele chame muita atenção na sua casa, ele não é o centro. Jesus é o Senhor. Amém. Prioridade, irmãos. O que é prioridade para nós? Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. 19, porque aprouve a Deus nele residisse toda a plenitude. Amém. Versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio, os irmãos estão acompanhando a Bíblia aí?
Por meio dele. Por meio dele. Jesus é o Senhor. Quero que os irmãos, para poder se voltar um pouquinho para a mensagem, eu quero que os irmãos possam orar. Orar, falar: Senhor, é verdade, Senhor. Tem muitas coisas que estão tomando o meu coração. Mas nesse momento eu quero dar o primeiro lugar para o Senhor. Irmãos, 1 minuto, por favor. Vamos orar individualmente. Amém. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Então Deus é o cabeça de Cristo. Para conhecer Cristo a gente precisa desfrutar e entrar no livro de Colossenses. Mas Cristo é o cabeça da igreja. Irmãos, esse ambiente que nós estamos aqui não é o prédio, irmãos. Não é o prédio que tem valor aqui. São vocês, irmãos. Cristo habita em cada um de vocês. Amém. Não somos perfeitos, às vezes muito choque, verdade? Mas se a gente colocar os nossos olhos em Cristo, a gente vai parar de falar do nosso irmão. Nós temos que reconhecer, irmãos, que cada um de nós aqui somos um ungido do Senhor. Amém. Todas as vezes que eu falo de um irmão para outro, eu estou falando de um ungido do Senhor. Deve haver no nosso coração ainda mais reverência. Muitas vezes a gente fica chateado, a gente abre a boca mesmo, mas irmãos, a gente tem que aprender a nos voltar ao Senhor para nos arrepender. O Senhor nos perdoa. Ele é mais um pilar da igreja. Ó Senhor Jesus! Amém. Ademais, irmãos, de esse ambiente aqui da igreja, que são os irmãos, ademais de isso aqui, da igreja não ser um prédio, mas também não é uma organização. Muitas palavras, né, que saem da nossa boca: vou sair da igreja. Irmãos, isso é impossível, porque uma vez que você recebeu a Cristo, você foi, não sei como a palavra aqui, você foi introduzido no corpo de Cristo. Não é que você falou: agora eu sou da igreja no Gama. Não, irmãos, você foi introduzido na igreja. Quem te introduziu aqui não foi nenhum homem. Quem te introduziu foi Cristo. É porque nele, irmãos, por meio dele e para ele são todas as coisas. Mas ele se manifesta aqui, irmãos. Ele se manifesta na igreja. Todas as vezes que nós colocamos o nosso coração em Cristo, colocamos a nossa mente no Espírito, a gente consegue subjugar a nossa vida da alma. Irmãos, 2 anos fora, o Senhor tratou muitas coisas, irmãos. A minha maior experiência fora não foi colportagem. Minha maior experiência fora não foi bucafé. Foi receber o tratar do Senhor na minha vida.
Graças a Ah lá, louvado seja o Senhor. Eu louvo ao Senhor por esse trabalhar, irmãos. Mas quem vai ver se é verdade são vocês diariamente. Louvo ao Senhor pelo que Ele fez nesse tempo fora. Mas tudo, irmão, aconteceu por causa da igreja. Eu fui cuidado, irmãos. Muitas vezes nós reclamamos da igreja, reclamamos de muitas coisas, mas vocês não sabem quantas pessoas estão por trás orando por vocês. Irmãos, quero dar uma boa notícia para vocês. Para muitos pode ser má, porque querem seguir fazendo o que querem, mas tem alguém orando por vocês. Tem alguém olhando pela sua família. Jesus é o Senhor. Tem alguém que está preocupado com você. A igreja serve para isso, irmãos. Pode ser que muitas vezes você não receba um irmão na sua casa, e você vive reclamando, mas eu também quero dizer uma coisa: a gente só vai receber o que a gente dá. Você nunca visitou um irmão, e você todo o tempo está, mas os irmãos não vêm na minha casa. Irmão, não estou querendo aqui justificar a nossa falha, mas eu quero dizer que a gente precisa aprender a semear na vida de outros. Mas mais que isso, irmãos, semear mais que oração, semear a nossa presença, semear a nossa amabilidade. Quando nós semeamos, irmãos, a gente pode colher. Se a gente semeia violência, é isso que a gente vai colher. Senhor Jesus, por isso que eu quero falar para os irmãos desse ambiente aqui. Esse ambiente aqui é maravilhoso. E Ele quer produzir duas coisas em vocês. Quer produzir duas coisas em mim. Jesus é o Senhor. Ele quer produzir crescimento, irmãos. Não só físico. Eu vejo aqui que muitos têm crescido. Ana Beatriz, como cresceu? Uau! Júlio, o Vinícius nem se fala, né? Paulo Arthur, meu Deus! O Paulo Arthur cresceu tanto que, ele fez a diferença na conferência de jovens, viu, irmãos? Para muitos que não sabem, se eu não me engano, foi uma gincana, verdade? De quem decorava mais versículos, o Paulo Arthur foi um dos vencedores. Amém. Graças a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Mas o foco não é o Paulo Arthur, irmãos. É Cristo que está crescendo nele. É alguém que está por trás, irmãos. Alguém que está por trás orando por ele. Por isso que eu digo, irmãos, tem muita coisa por trás disso aqui, irmãos. Não é um simples templo, irmãos. Tem muita coisa por trás, irmãos, tem muita oração nesse ambiente aqui, irmãos. Fazendo a leitura bíblica, eu encontrava pessoas que edificavam um altar, colocavam pedras, montões de pedra, oravam ao Senhor. Irmãos, tem muita oração nesse lugar. Um altar foi edificado aqui, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Mas a gente também precisa de uma meta. Nós estamos na igreja e precisamos de uma meta. A meta de muitos aqui pode continuar sendo casa, carro, trabalho, mas, irmãos, essa não é a melhor meta da nossa vida. Brasília ainda é aturdida por isso. Trabalho, casa, carro, dinheiro, curso, dinheiro. Mas, irmãos, a meta é muito boa. Eu quero encorajar os irmãos. É necessário, irmãos. É necessário um bom trabalho. É necessário bons estudos. Humanamente nós temos que nos preparar. Mas eu vou falar para vocês, se a nossa meta está em jogo, se a nossa meta não é Cristo e o seu reino, todos os planos que nós temos aqui na terra, irmãos, nós não vamos podemos ser bem-sucedidos pela misericórdia do Senhor,
Mas, irmãos, a nossa vida não vai ter o gozo que nós temos aqui. Ô Senhor Jesus, eu quero encorajar os irmãos. Irmãos, existe uma meta que é Cristo e seu reino. Nós temos que olhar para isso, irmãos. Como que a gente vai entrar num avião? A gente vai entrar num carro e não sabe para onde vai. Cada um de nós, irmãos, temos uma meta. Mas o mais importante é que aqui um ajuda o outro. A meta que nós temos como igreja, um ajuda o outro, irmãos. Eu preciso que os irmãos me encorajem, mas eu também preciso encorajar os irmãos. Eu preciso que os irmãos me visitem, mas eu também preciso visitar os irmãos.